Graça e paz para a igreja, amém? Graça e paz também para você que está em casa. Deus possa abençoar a sua vida também de uma forma especial. Abra sua Bíblia aí, no livro dos Salmos, número 126. Livro dos Salmos, o número 126. Salmos, número 126. Podemos ler? O amém foi mais fraco, então tem gente caçando ainda. Salmo 126, amém? Diz assim o texto: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Feche seus olhos no nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Pai, pela tua presença. Obrigado, Jesus, também pela oportunidade de estarmos aqui, Deus, mais uma vez, mais uma quinta-feira, para alguns de trabalho, para outros de descanso, mas ainda assim, Deus, nós estamos aqui, e isso vem do Senhor, isso vem da tua presença, Pai, isso é a sua graça, isso é a sua bondade sobre os nossos corações. Nesse momento, ó Deus, eu quero te louvar pela oportunidade de mais uma vez ministrar a sua palavra e também, Deus, te pedir, fala com o seu povo, Deus, que a sua palavra seja ministrada e que em nome de Jesus as vidas, Deus, que entraram por essas portas ou ouvem essa palavra, possam sair daqui edificadas pela tua presença. A minha oração, Deus, é que tudo que eu falar nesse lugar não seja, Deus, para o meu ego, não seja apenas um desabafo do meu coração, mas que tudo que eu venha falar seja a voz do Senhor, que o Senhor tome a minha vida, tome a minha mente, e que no nome de Jesus o ensino da tua palavra, Pai, possa transmitir cura, possa transmitir vida, possa transmitir salvação, e que em nome de Jesus o teu poder, Deus, possa se manifestar neste lugar. Joga por terra, Deus, agora toda intervenção do inimigo, tudo que Satanás tem tentado, Deus, para roubar essa palavra, tudo que Satanás tem tentado para distrair o teu povo, eu oro, Deus, que seja lançado por terra no nome de Jesus, e que o Espírito do Senhor possa falar conosco de uma forma especial, que a sua graça, Deus, seja revelada aos nossos corações e nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Salmo de número 126 é um salmo que eu gosto muito, muito. Principalmente esses que são conhecidos como os salmos de romagem ou cântico dos degraus, que vai do 120 até o 134. São salmos curtos que trazem algumas realidades especiais, e alguns acreditam que esses salmos eram cantados pelos israelitas quando eles partiam rumo a Jerusalém em suas peregrinações. Todo israelita, todo judeu
pelo menos uma vez ao ano, em uma das festas que eram celebradas, eles teriam que deixar a nação a qual ele estava, e ele ia até Jerusalém para sacrificar, para adorar no templo. E esses salmos eram cantados, esses salmos eram entoados enquanto eles viajavam. E o Salmo 126 é um salmo que vai falar um pouco do passado, é um salmo que vai tratar o presente, mas é um salmo também que fala de um futuro. E esses ensinamentos, eles mexem um pouco com o meu coração. Por quê? Porque eles abordam uma restauração vivida e também uma restauração esperada. O salmista é muito feliz, apesar de poucos versículos, ele é muito feliz nas suas colocações, porque ele consegue abordar um grande espaço de tempo, e ele vai abordar algo vivido, uma restauração que aconteceu no passado, um milagre que aconteceu no passado, bênçãos que foram vividas no passado, e também ele aponta para uma esperança de restauração que eles esperavam. E olhando para isso, eu quero ler os 3 primeiros versículos para nós entendermos melhor, que vai falar que quando o Senhor trouxe do cativeiro, antes de nós continuarmos a leitura, eu queria explicar para você o que é esse cativeiro, esse exílio. Eu acredito que você conhece um pouco, com certeza você já ouviu falar, que o povo de Israel, ele foi escravizado no deserto, ou melhor, escravizado no Egito. E após ser liberto no Egito, eles saem rumo à terra prometida. Quando eles vão rumo a essa terra, eles vivem várias experiências. Uma delas, a abertura do Mar Vermelho. Se você olhar ao longo da trajetória, eles vão vivendo milagres e mais milagres, até que um dia eles chegam até a terra prometida. Quando eles chegam a essa terra, lá a realização da promessa de Deus acontece, e eles vivem um tempo maravilhoso. Moisés já tinha ficado para trás, e eles são conduzidos por Josué, e ali eles começam a construir suas famílias, eles começam a viver o melhor de Deus. Aquilo que eles sonhavam tinha acontecido, mas alguns recados haviam sido dados por Deus, que eles precisariam de obedecer, que estaria colocado diante deles a bênção e a maldição, e eles teriam que optar pela bênção se eles quisessem viver, eles teriam que optar por obedecer ao Senhor e não se contaminar com outros deuses, se eles quisessem permanecer na terra prometida. A ponto de Josué 24:15, a gente gosta de dizer, né? Eu não sei vocês, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ou seja, Josué está dizendo para o povo que se eles não quisessem servir, azar deles. Mas Josué e a sua casa, eles serviriam ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que esse povo da terra prometida começou a viver continuamente. O tempo começou a passar e eles começaram a desobedecer ao Senhor. Irmãos, o povo de Israel, ele aponta muito para nós. Por quê? Nós fazemos juras de amor para Deus, falamos que amamos ao Senhor de todo o nosso coração, mas só Deus sabe quem nós somos. No estudo da célula, na terça-feira, a gente conversou muito sobre isso. A nossa palavra precisa ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna.
Eu dei uma palavra para Alice quarta-feira, já não cumpri a palavra. Irmãos, nós precisamos entender que somos seres humanos. Nós falhamos e precisamos dia após dia sermos desafiados em quem nós somos. Nós precisamos de nos conhecer. Quando eu leio para o povo de Israel, quando eu leio o período no deserto, eu fico pensando, meu Deus, como pode um povo murmurador, como pode um povo desobediente, como pode um povo ingrato? Eles tinham tudo. As sandálias não envelheciam, as roupas cresciam junto com ele no corpo, eles tinham alimento, eles tinham tudo o que precisavam, mas ainda assim, se algo saísse diferente do que eles queriam, eles murmuravam, eles reclamavam, eles se voltavam contra o Senhor, conhecendo quem era o Deus verdadeiro, vivendo milagres dia após dia, todo dia tinha um milagre diferente. Ainda assim, nas oportunidades que eles tinham, eles adoravam outros deuses. E olhando para esse povo, chega um momento que talvez na palavra humana, Deus se cansa deles. Chega um momento que Deus vai começar a tratar. E o tratamento de Deus, conforme o Moraes disse na abertura, Deus castiga o filho que ama. Deus exorta o filho que ele ama. Deus disciplina o filho que ele ama, e eu e você não podemos esquecer disso. Por um lado, existe uma imagem de um Deus terrível, de um Deus que está lá nas nuvens tampando raios e mais raios sobre nós, mas do outro lado também existem pessoas que pensam que Deus é bom demais, parceiro, amigo, tudo que a gente fizer está bom para Ele. Mas quando eu olho para o Deus da Bíblia, eu entendo que ao mesmo tempo que Ele é amor sim, mas Ele também é fogo consumidor. Ele é um Deus de verdade, Ele é um Deus de justiça, Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de misericórdia. E se a graça dEle envolver a minha vida e a sua vida, eu tenho certeza que essa misericórdia se estende dentro de nós e nós somos alcançados por Ele. Mas o grande problema é que o povo de Israel pecava. O povo de Israel se contaminava, adorava outros deuses, e eles tinham certeza que se eles vacilassem, eles eram levados para o exílio. Eles seriam tirados da terra que Deus deu e preparou para eles. Se eles fossem fiéis, eles permaneceriam na terra. Mas se eles não fossem, eles não permaneceriam. Irmãos, e foi exatamente isso que aconteceu. Deus levantou a nação da Babilônia para disciplinar Israel. Eu gosto muito do texto de Abacuque. E Abacuque vai ter uma visão. E a visão de Abacuque era que os caldeus, os babilônicos, viriam e dominariam o povo de Israel. Abacuque vai orar e falar: Deus, não pode ser assim, o Senhor não age desse jeito. Deus vai falar com Abacuque assim: Abacuque, o justo, ele vai viver pela fé. Abacuque, fica tranquilo, eu faço do jeito que eu quero, na hora que eu quero, e eu não tenho que dar satisfação, eu ainda estou dando, mas eu não preciso de dar satisfação para a forma que eu ajo. Aí Abacuque vai entender que independente de Deus fazer qualquer coisa, ele era Deus. E Abacuque, depois de entender que o bicho ia pegar, que a situação ia piorar, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja vaca nos currais, ainda que todos os problemas venham sobre nós, todavia eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação. O que Deus está mostrando com a vida de Abacuque? Ele está no controle, independente da situação. O nome dele vai ser glorificado, independente da situação. Ele é Deus, nós entendendo ou não. Ele é santo, nós entendendo ou não. Ele é fiel, nós entendendo ou não. E a Bíblia vai dizer que o povo de Israel foi levado para o exílio. Os babilônicos chegaram, derrotaram Israel,
e eles foram levados. Irmãos, abre aí o Salmo 137, no versículo 1, para nós entendermos um pouquinho do cenário de como as coisas estavam na Babilônia. Salmo 137, versículo 1, podemos ler? Diz assim: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-me a minha direita da sua destreza. Se não me lembrar de ti, apegue-se a minha língua ao meu paladar. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam: descobria até os seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir o pago que tu pagastes a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Irmãos, o povo de Israel no texto está revoltado. O salmista está revoltado. Por quê? Porque ele está pedindo ao Senhor que julgasse a causa deles. Ele está pedindo ao Senhor e declarando que lá na Babilônia a situação estava difícil. Junto aos rios da Babilônia, eles se assentavam e choravam. E o porquê? Eles estavam se lembrando de Sião. Eles estavam se lembrando como as coisas estavam acontecendo. Obrigado. Eles estavam lembrando de como as coisas estavam acontecendo na Babilônia e como era em Jerusalém. E diante daquilo que eles estavam vivendo, eles pensavam assim: agora, o que vai ser da nossa vida? E o povo da Babilônia dizia para eles da seguinte maneira: canta uma canção de Sião, canta uma canção da terra de vocês. E eles não tinham alegria para cantar, eles não tinham força para cantar, eles não conseguiam de forma nenhuma cantar. Pelo contrário, eles só queriam voltar para casa. Estar exilado era estar fora da sua nação e ainda pior, ser escravizado, trabalhar de graça, construir cidade para aqueles que te destruíram, que te oprimiram. E o desejo do salmista é dizendo que a Babilônia pague aquilo que fizeram comigo, que a Babilônia seja julgada por aquilo que ela fez comigo, com o povo de Israel. Mas, irmãos, chegou um dia que Deus se manifestou. Chegou um dia que Deus se lembrou de Sião. Chegou um dia que Deus se lembrou de Jerusalém. 70 anos se passaram. 70 anos de cativeiro. 70 anos de exílio. Até que chega um momento que Deus levanta um rei chamado Ciro, profetizado por Isaías 200 anos atrás, dizendo que levantaria o seu servo, levantaria o seu ungido, e esse Ciro traria libertação para o povo de Israel. Irmãos, Deus é perfeito e Deus não é pego de surpresa. O mesmo Deus que leva para o exílio para tratar, é o Deus que traz do exílio para glorificar o nome dele. Aí ele vem, levanta esse homem chamado Ciro, após 70 anos de cativeiro, e o povo de Israel, no Salmo 126, está declarando: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham.
Você já viveu algo de muita alegria, a ponto de você olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim: me belisca, para ver se eu não estou sonhando? Você já teve um sonho realizado que você esperava tanto, mas tanto, mas tanto, que quando ele acontece, você acha que é mentira? É mais ou menos isso, a sensação que o salmista está passando. Nós, quando voltamos do cativeiro, nós estávamos como os que sonham. Nós não estávamos acreditando de tanta alegria que nós estávamos vivendo. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Essa libertação, esse milagre, essa restauração que foi a saída do exílio, ela transformou a vida desses homens num sonho. Eles não conseguiam acreditar aquilo que Deus tinha feito. Imagine 70 anos de escravidão, 70 anos de derrota, 70 anos de sofrimento, e chega um dia que Deus faz um milagre. Chega um dia que Deus faz uma obra e eles são libertos. Não mais escravos, libertos. Não mais estrangeiros, agora de volta para casa. A Bíblia diz que a boca deles se encheu de riso. Eles estavam rindo, eles estavam cantando. Esse mesmo povo que não conseguia cantar quando estava na Babilônia, o cântico foi restaurado da vida deles. E uma outra coisa que aconteceu: as nações ao redor diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes. Deus é muito perfeito. Ele traz libertação para Israel. Ele transforma toda a tristeza de Israel em alegria. Todo o silêncio, toda a tristeza que eles estavam vivendo em cânticos. E os gentios, os estrangeiros, as outras nações olhavam e glorificavam ao Senhor. Grandes coisas fez o Senhor a estes. Esse era o comentário entre as nações. Aqui eu preciso de abrir um parêntese para te ensinar algo. Todas as vezes que Deus faz algo na sua vida, o nome de Deus é glorificado. Todas as vezes que Deus liberta, que Deus cura, que Deus restaura, que Deus salva, o nome dele é glorificado. Eu olhando para o texto, as nações ao redor não apontaram para a obediência do povo de Israel, não apontaram que eles eram legais ou coisas semelhantes, não. As nações ao redor olhavam e falavam assim: grandes coisas fez o Senhor a este. Eu e você precisamos entender que nós não temos a capacidade de fazer algumas coisas. Existem coisas que só o Senhor, e aquilo que é só o Senhor será apontado para a honra e a glória do nome dele. As nações reconheceram que o Senhor fez em Israel. Uma outra coisa que eu vejo, os próprios israelitas diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Irmãos, as nações, as pessoas ao nosso redor veem e sabem e glorificam ao Senhor. Mas olhando para o texto, eu vejo que nada melhor nós mesmos experimentarmos a bondade do Senhor. O povo lá fora não tem noção daquilo que aconteceu aqui dentro.
Os nossos familiares não têm noção daquilo que aconteceu aqui dentro. As nações ao redor conseguiam ver, conseguiam olhar e falar: grandes coisas o Senhor fez. Mas eles estavam vivendo, e aquilo que nós vivemos até tentamos explicar, mas com palavras é impossível descrever o tamanho sentimento da bondade de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos alegres. O Senhor trouxe alegria no lugar da tristeza. O Senhor trouxe libertação para o povo de Israel. E olhando do versículo 1 ao versículo 3, ele está lembrando de algo que aconteceu. Ele está citando a volta do cativeiro. Mas o versículo 4 vai dizer: traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Existem tradução que diz: restaura nossa sorte como as correntes do Neguebe. O Neguebe era uma região da Judéia, aonde tem um grande deserto, um enorme deserto, e existem certas épocas do ano que esse deserto é cheio de água por um fenômeno milagroso do Senhor. Mas antes de nós entrarmos nesse fenômeno, esse versículo 4, ele ressalta o presente. Ele ressalta exatamente o que estava acontecendo naquele momento, enquanto o salmista escrevia esse salmo. Ele explica o que já aconteceu, agora ele está falando: traze-nos outra vez. Agora ele está falando: Senhor, faz de novo. Restaura a nossa sorte, como as correntes das águas do sul. A primeira coisa que eu posso ver no texto, no versículo 4, e traz um aprendizado para nós, é que o salmista não esqueceu do que Deus fez. Preste atenção, ele está falando: Senhor, traz-nos outra vez, faz de novo, restaura a nossa sorte. Ele está olhando e reconhecendo que o Senhor já tinha feito uma vez, e que se o Senhor tinha feito uma vez, Ele poderia fazer de novo. A outra coisa que eu posso ver no texto é que o salmista sabia que o fato de Deus ter feito não os isentava de provações futuras. Eles viveram um momento de alegria, eles viveram um momento de cântico, de parecer que estava sonhando. Mas no versículo 4, eles estão em oração, ele está em oração, pedindo novamente ao Senhor. O que eu posso aprender com isso? Só um milagre não resolve. Só algo, uma oração respondida, não resolve. Sabe por quê? Porque se você olhar para a sua vida, se eu olhar para a minha vida, ainda assim não estaremos satisfeitos. Deus pode fazer e continuar fazendo, que nós, como humanos, sempre estaremos insatisfeitos. O salmista está lembrando, sabendo que Deus fez algo poderoso, Deus trouxe libertação, mas agora ele está diante de outro problema e está orando novamente, pedindo: Senhor, faz de novo, restaura a nossa sorte, nos ajuda, intervém naquilo que nós estamos precisando. Talvez você pense que só um milagre está bom, não está.
Jesus é aquilo que nós precisamos. Eu entendo que Ele vai fazer muita coisa, eu sei que Ele pode fazer, Ele tem todo o poder. Nós oramos pela nossa família, eu sei que Deus pode fazer. Eu sei que talvez alguma causa que você está vivendo aqui hoje, apresente mesmo ao Senhor, porque eu sei que Ele faz. Mas entenda que isso não é o bastante. Jesus é mais importante que qualquer coisa que Ele possa fazer na minha vida e na sua vida. A outra coisa que eu vejo que o salmista sabia, que passar por um momento de provação não apaga o que Deus fez no passado. Cuidado com a amnésia. Cuidado com a ingratidão. O salmista está declarando o que Deus fez no passado, mas ele está precisando que Deus faça de novo no presente. Mas ele está convicto que Deus fez no passado. E sabendo disso, a quarta coisa, o salmista sabe que Deus pode fazer de novo. O salmista sabe que Deus é especialista em restauração. O salmista sabe que o poder de Deus é grande e a especialidade de Deus são cenários improváveis. A especialidade de Deus são cenários dificultosos. E o salmista consegue reconhecer que desistir não é o caminho. O salmista consegue mostrar que o caminho é o mesmo que há muito tempo atrás. Sabe qual que é o caminho? A oração. O caminho é o mesmo de muito tempo atrás. O caminho é a oração. E ele está falando: Senhor, traze-nos outra vez, restaura a nossa sorte. Eu tenho aprendido, e guarde isso no seu coração. Não importa quem você é, não importa a sua religião, não importa o quão em pecado você possa se encontrar, o caminho é a oração. O caminho é você falar: Deus, eu nem sei como orar, mas eu quero falar com o Senhor. Me alcança, se revela a mim, muda o meu interior, me mostra verdadeiramente a sua existência, me mostra verdadeiramente quem é esse Deus que as pessoas falam, e eu tenho certeza que Ele vai se revelar a você. O caminho ainda é a oração, não importa o quão profundo seja o abismo que você se encontra, o caminho é a oração. Eu não sei qual a sua dificuldade, qual área da sua vida precisa de algo, mas o caminho é a oração. Você precisa falar com Deus, e o salmista está falando com Deus e reconhecendo algo importantíssimo: restaura a nossa sorte, como as correntes do Negueb. Irmãos, isso é muito interessante. Você precisa ouvir a voz de Deus nisso. Pode ficar calmo. Acontece. Você precisa ouvir a voz de Deus nisso. Como as águas que agarravam na montanha na época do inverno e lá ficavam, as chuvas talvez que paravam lá e não chegavam no deserto, e lá congelavam com as nuvens que passavam, e chegava um momento que essa época de chuva e de calor derretia, e do nada começava um manancial de águas no deserto. O salmista está falando: faz de um jeito que o homem não consegue fazer. O salmista está falando: restaura de um jeito que o homem não consegue, porque ninguém conseguia fazer com que essas águas descessem, ninguém fazia com que essas torrentes viessem sobre o deserto, mas no tempo certo elas vinham. Irmãos, isso é muito importante. O milagre é feito por Deus.
Eu e você temos o papel de orar. Eu e você temos o papel de clamar. Mas quem dá o recurso é o Senhor. Quem faz verdadeiramente é o Deus Todo-Poderoso. Essas águas que vinham e ninguém explicava, só que onde ela passava, tudo restaurava. Onde essas águas passavam, elas deixavam rastros. A vegetação era alcançada. A frutificação acontecia naquele lugar. E eu olhando para isso, eu entendo que existem coisas que nós devemos apenas orar. Nossos joelhos dobrados podem ir a lugares que os nossos pés não vão. Nossos joelhos dobrados podem alcançar lugares que as nossas mãos não alcançam. O remédio ainda é a oração. O remédio é ainda confiar que Deus pode fazer do jeito dele, na hora dele. E o salmista vai declarar também, versículos 5 e 6, está falando de futuro. De uma atitude no presente que reflete no futuro. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos ou os seus feixes. Irmãos, Deus é tão perfeito, porque o salmista está dizendo para o Senhor, inspirado por Deus, uma realidade. Semear em lágrimas é colher com alegria. Pastor, mas o que estava acontecendo? Olha só o versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes. O que está acontecendo aqui é um ato de esperança. Essa preciosa semente é uma semente que eles guardavam para poder plantar. E eles plantavam na época da seca. Eles plantavam na expectativa que o fenômeno acontecesse, que as chuvas viessem, e com esse plantio, eles talvez, eu acredito, que tiravam do seu próprio sustento para plantar mais. Eles viviam da colheita do trigo nesse tempo, então é tirar talvez aquilo que viraria pão dentro de casa, o penoso pão, para poder plantar na expectativa da chuva vir, na expectativa das águas do Negueb inundarem os rios secos. Aí olhando para isso eu vejo fé, entendendo assim, não choveu ainda, mas nós vamos plantar. E essa preciosa semente que é regada com as lágrimas, no tempo certo, ela vai germinar. E aquele que anda com a sua preciosa semente chorando, ele está plantando, mas ele está chorando, ele voltará com alegria. Por quê? Porque Deus, Ele é fiel. Irmãos, eu fico pensando no esforço que eles tinham que fazer, no psicológico dos israelitas, entendendo assim, eu vou plantar, eu vou jogar a minha semente, se não vier, o que vai ser de nós? Se não chover, o que vai ser de nós? Se não acontecer, o que vai ser de nós? Eles estão depositando a sua confiança no presente para um Deus que fez no passado, está fazendo no presente, mas iria continuar fazendo no futuro. Olhando para o povo de Israel, o salmista o povo de Israel está colocando a sua confiança no Senhor, entendendo
O momento não é do jeito que a gente quer. O momento não é exatamente o que nós queríamos. Mas o que dá para a gente fazer? Nós vamos orar e também vamos agir. Nós vamos semear. Nós estamos aqui, Senhor, restaura a nossa sorte como as correntes do Negueb. Faz mais uma vez, ajuda a gente. Mas eles também estão agindo, semeando com lágrimas. E aquele que semeia com lágrimas a preciosa semente, ele voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Queridos, eu preciso que você olhe para isso e eu quero te fazer uma pergunta. Aplicando essa palavra em minha vida e na sua vida. O salmista tinha convicção daquilo que Deus já tinha feito. E essa é a minha primeira pergunta para você. O que Jesus fez por você? Será que você tem convicção do que Jesus fez por você? Será que você consegue mensurar? Será que você consegue medir o que Jesus fez por você? Talvez você vai olhar para a sua vida e pensar assim: quem eu era e quem eu sou. Talvez você vai olhar para a sua vida e vai ver como eu agia, como eu ajo. Como eu me comportava e como eu me comporto. Todo ser humano existe assim como o calendário, antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo se manifestar na vida de alguém, essa pessoa age de uma forma. Mas depois que Cristo se manifesta, a pessoa age de outra forma. Porque antes de Cristo ela só deve ela mesma. Mas depois de Cristo ela não é dona dela mesma, mas Cristo é o nosso dono. Somos filhos e escravos de Cristo, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Eu falei da última vez que tive a oportunidade de ministrar, Ele pagou a nossa dívida. Nós não tínhamos capacidade de pagar a nossa dívida. A única forma de nós pagarmos essa dívida era indo para o inferno. Só que Ele riscou a cédula de dívida que era contra nós. Nós nos alegramos com libertações de cerveja, de álcool, de drogas e de tantas outras libertações. Mas a libertação maior é da natureza pecaminosa que habita dentro de nós. Irmãos, Ele perdoou os nossos pecados e eu e você precisamos entender isso. Ele nos deu livre acesso à presença dEle através do sangue de Jesus. Você pode, onde você estiver, seja no quarto, seja na igreja, seja debaixo do chuveiro, seja dirigindo o seu carro, seja fazendo comida no fogão, falar com Ele. O Santo dos Santos está disponível através do sangue de Jesus. Eu e você precisamos entender isso e nunca esquecer. Nós estávamos escravizados do domínio do pecado. Nós estávamos escravizados por Satanás. Existia um véu que nos separava. O pecado estava reinando sobre nós, mas chegou um momento que Cristo se manifestou, e quando Cristo se manifestou, o pecado já não reina mais, quem reina é Cristo. A morte não opera mais, porque nós não vivemos mais, porque Cristo vive em nós. Você precisa se lembrar de onde Deus te tirou. Você precisa lembrar dos livramentos que Deus te deu. Você precisa lembrar que você não queria Cristo, que você não estava nem aí para Jesus, você zombava de Jesus, você não acreditava em Jesus direito, você apenas ouvia falar, mas um dia Jesus entrou no seu coração e mudou a sua história, e você precisa valorizar isso. Porque o dia da provação vai vir, o dia do desânimo vai chegar. Ninguém é super-homem, ninguém quer orar todo dia, toda hora, todo instante.
Ninguém quer Jesus, irmão, e viver em santidade a todo instante. Isso é uma luta, isso é uma guerra. É o Espírito lutando contra a carne contra o Espírito, e ambos se opõem. Eles não se aceitam. Onde um chega, o outro tem que sair. Onde um vem, o outro não pode ficar. É uma luta, e você precisa ter convicção do que Deus é capaz de fazer e daquilo que Ele fez, se você quiser permanecer. Porque o desânimo chega para todo mundo, o momento difícil chega para todo mundo, o cansaço espiritual chega para todo mundo. Eu tenho 13 anos de caminhada, irmãos. De vez em quando a gente desanima, de vez em quando a gente cansa, de vez em quando a gente olha para nós mesmos e falamos assim: eu não me sinto capaz, eu não consigo, Deus, eu já tentei lutar contra isso e eu não consigo, eu já tentei lutar contra aquilo e eu não consigo, mas existe uma esperança. Eu entendo que eu ainda não consegui, mas eu tenho convicção que a morte na cruz foi o suficiente, e brevemente Ele vai trazer libertação para a minha vida. Você precisa saber quem é Jesus. Você precisa saber por que Ele morreu na cruz. Você precisa saber que você é falho, que você é pecador, que você não é capaz sozinho, mas nele você é. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Igreja do Senhor, tenha convicção e não esqueça o sacrifício da cruz do Calvário. A cruz não foi em vão, mas a cruz é o bastante. Não esqueça a cruz do Calvário, porque vai chegar um dia que você vai precisar clamar de novo. Vai chegar um dia que você vai precisar lembrar do que Ele fez por você, do cativeiro que Ele te tirou. E aí, para onde você vai correr? Você vai correr para o bar, você vai correr para dentro de casa, você vai correr para os remédios. Para onde você vai correr? Eu e você precisamos de correr para a cruz. Eu e você precisamos entender que não precisa mais nada a não ser aquilo que já aconteceu, que é a cruz do Calvário. E a outra pergunta que eu quero te fazer: qual a sua situação atual? Como é que você está? Deus fez, Jesus te perdoou, a libertação te alcançou, o império das trevas não prevalece mais. Mas como você está? Desanimado, cansado, deprimido, depressivo, ansioso, sem esperanças? Está pensando que Deus não faz mais? Está pensando que salvação é brincadeira? Não. Se Ele te alcançou, existe algo dentro de você. E esse algo chamado Espírito Santo clama todos os dias dentro do seu interior por Cristo. E você não para por causa disso. Você está aqui por causa disso. A sua situação pode ser terrível hoje. Os seus problemas podem estar te sufocando. Mas eu tenho uma palavra de esperança para você. Você precisa prosseguir. Pastor, está tudo seco. Não estou vendo nada. Você não precisa ver. Você precisa ter certeza. Você precisa crer. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu tenho certeza. Talvez você não está sentindo, mas você sabe. Eu gosto de um hino que fala que a gente não precisa sentir. Quem tem fé sabe. Não estou sentindo, não estou vendo, está difícil. Quem tem fé sabe que ele vai semear com lágrimas, mas ele vai colher um dia com alegria. Sabe que a esperança dele, preste atenção para nós encerrarmos, a esperança dele é uma esperança viva. Ele já nos libertou, mas ele está nos aperfeiçoando. O pecado já foi vencido, mas nós ainda pecamos.
Nós fomos perdoados, mas ainda falhamos. Há um futuro glorioso preparado para você, ainda que ele seja no céu. Eu e você precisamos de ter um foco. Eu vou caminhar, eu vou chorar. Eu tenho convicção que o Deus que fez no passado, o Deus que me alcançou lá no passado, Ele não mudou. Quem mudou foi eu. Eu vou prosseguir. Eu vou chorar sim, mas vai chegar o tempo da minha alegria. Irmãos, o céu não é brincadeira. Sempre que posso, eu gosto de citar isso. O céu não é um lugar para quem está correndo do inferno. Não é. O céu é um lugar para quem ama Jesus. O céu não é um lugar para você andar apenas em ruas de ouro. O céu é um lugar para você viver com Cristo por toda a eternidade. E você sabe de onde Ele te tirou. Você sabe daquilo que Ele conquistou por você. E quando você tem esse entendimento, é para isso que nós vamos para o céu. O inferno é inferno, não é porque o diabo está lá, não é porque vai ter fogo, enxofre, ranger de dente. O inferno é um lugar de tormento, um lugar horrível, por causa de todas essas coisas, mas principalmente porque Jesus não está lá. Que Deus te livre do inferno, mas quem chegar lá vai pensar assim: que pena, o inferno era verdade. No inferno não vai ter ateu, como diz. Lá ele vai descobrir que Jesus era de verdade. E que você nessa noite se coloque de pé. Eu tenho convicção que os seus olhos precisam de ser abertos. Entenda isso. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso nós estamos alegres. Ele ainda vai fazer muita coisa, mas você precisa entender o que Ele já fez. Grandes coisas Ele fez por nós. Por isso nós estamos alegres. Feche os seus olhos. Deus, muito obrigado, Pai, pela sua presença. Obrigado, Jesus, pela oportunidade, Deus, de estarmos aqui. Deus, nós sabemos, Pai, que o Senhor inaugurou um novo e vivo caminho através do seu sangue. Eu sei, Deus, que nós estávamos escravizados, Deus, pelas amarras de Satanás. Mas, Deus, chegou um dia que Jesus se manifestou na nossa vida e nos libertou desse cativeiro, nos libertou desse exílio. E a minha oração, Deus, é que o Senhor restaure a nossa sorte. Nos dá graça, Deus, para continuar nessa caminhada. Nos dá graça, Deus, para viver tudo aquilo que está no seu coração. Nos ensina, Deus, a prosseguir. Eu não sei, Deus, se alguém ouve essa mensagem, entrou por essas portas desanimado, pensando em parar, pensando em desistir. Alguém, Deus, que não sente mais o Senhor. A minha oração, Deus, é que haja renovo, que haja libertação, que haja, Deus, a sua graça no nosso meio. Que nós possamos entender, Deus, o quão maravilhoso é te servir e viver para o Senhor. Eu oro também, Deus, se alguém entrou por essas portas e ainda não te conhece, ainda não anda contigo, que os olhos dessa pessoa sejam abertos para que ela possa viver, Deus, a vontade do Senhor. Eu quero te agradecer, Deus, pela sua bondade e pedir, nos conduz até o céu, nos faz viver, Deus, tudo aquilo que está no seu coração. Cuida da sua igreja, cuida do teu povo, Deus, que ouve essa palavra, e que em nome de Jesus, essa palavra possa ser gerada nos nossos corações, que nós possamos declarar: grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos alegres. Que as pessoas ao nosso redor possam declarar que grandes coisas o Senhor fez por nós e interessarem, Deus, em te conhecer verdadeiramente. É isso que eu oro, meu Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus, irmãos.
Nós vamos dedicar ao Senhor a vida do João Lucas. Eu quero convidar a Amanda, Reinaldo, a Laís. Quem da família quiser vir também, pode ficar à vontade. Vai buscar a Laís lá. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Nós vamos orar, consagrando ao Senhor. Amém? Pode vir aqui. Está esperando o Reinaldo, né? Reinaldo e Laís. Glória a Deus. Irmãos, o que é dedicação de filhos a Deus? Apresentação de crianças ao Senhor. Pode subir aqui, vem cá. Todo mundo. Chegando lá as bênçãos. Talvez você pergunte assim, por que faz a apresentação dos filhos ao Senhor? Talvez bate uma dúvida. Por que nós não batizamos as crianças? Por que nós consagramos as famílias, as crianças ao Senhor? Olha só o que diz a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 21. A Bíblia diz assim: E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, pelo anjo que lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem oferta segundo disposto na lei do Senhor, par de rolas e 2 pombinhos. Irmãos, o menino Jesus, ele foi apresentado no templo. E por que nós dedicamos as famílias, as crianças ao Senhor? Por causa de ritual. A gente sempre fala aqui na igreja que batismo não salva. Vocês sabem disso, não é isso? Batismo não salva ninguém. Mas o que salva? Arrependimento. Uma pessoa esses dias me perguntou sobre o ladrão da cruz. Ele não foi batizado e foi salvo. Mas o que a gente aprende com essa palavra? A gente aprende que o ladrão da cruz arrependeu. O arrependimento é necessário na vida de todo cristão. E como que a criança arrepende? Ela é dedicada ao Senhor por causa de um ritual chamado assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando Amanda e o Reinaldo vão dedicar o João Lucas ao Senhor, eles estão dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eles estão declarando publicamente que o João Lucas pertence a Deus como eles pertencem. E como que vai ser a vida do João lá na frente? É eles também que vão determinar, porque a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deva andar. Essa responsabilidade não é do pastor, não é da igreja, é dos pais. Ensinar os filhos, disciplinar os filhos, discipular os filhos, ensiná-los no caminho do Senhor. E um dia lá na frente, João Lucas vai reconhecer que ele precisa de Jesus, que ele precisa arrepender, que ele precisa ser batizado para ser salvo em nome de Jesus. Um exemplo clássico na palavra de Deus é o apóstolo Paulo. Ele diz na carta aos Filipenses: eu fui circuncidado ao 8º dia, mas quando ele teve experiência com Deus em Atos 9, depois daquela experiência, ele levantou e foi batizado. O batismo aponta para o arrependimento, para o nascer de novo, para a regeneração. E a apresentação de crianças aponta para dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor.
E é isso que eles estão fazendo. E nós vamos orar. Você pode ficar de pé? Nós vamos orar consagrando a vida do João Lucas ao Senhor. Eu quero que o Reinaldo e a Amanda peguem. Eu não vou pegar não por causa dessa bênção de Covid aí, né, irmãos? Você pode estender suas mãos para cá? Nós vamos consagrar a vida do João Lucas ao Senhor. Eita glória, está recebendo unção. Deus, muito obrigado, Senhor. Nós louvamos ao Senhor pela vida do teu filho e por essa família. Deus, como o Senhor, na tua palavra, ministrou aos nossos corações, grandes coisas o Senhor fez por nós. E por isso estamos alegres. Ó Deus, nós nos alegramos com essa vitória. Nós nos alegramos, ó Deus, pela vida do Reinaldo, da Amanda, Senhor, a Laís. Obrigado, Senhor, pelos familiares aqui presentes e principalmente nesse momento pela vida do João Lucas. Consagramos eles a Ti, pedimos que o sangue de Jesus seja sobre essa criança, o poder do Senhor seja sobre ele, que ele possa ser selado pelo poder da Tua santa e gloriosa palavra, que nenhum mal prevaleça, que nada venha contra a vida dele, Senhor, e que ele seja, Deus, ministrado por Ti, abençoado por Ti. Nós como igreja dedicamos ao Senhor, consagramos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, você pode aplaudir o Senhor, em nome de Jesus, amém. Se tem alguém lá na sua casa que não é dedicado, faça o mesmo, dedique ao Senhor, apresente a Deus, consagre sua família ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês e com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz: está encerrado, aplauda ao Senhor, Deus abençoe em nome de Jesus.